Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 25 de dezembro, celebramos a solenidade do Natal de Nosso Senhor. Venham, cristãos de todo o mundo, adorar o menino Jesus, que nasce no dia de hoje em nossos corações e em nossas famílias. No Evangelho de hoje, contemplamos a grandeza da encarnação de Deus no meio de nós. O Verbo divino, que existe desde o princípio dos tempos, se rebaixou à condição de homem para nos elevar à sua santa graça. A palavra se fez carne, é o Deus conosco, Jesus Cristo, a própria vida que é a luz de todos os seres humanos. O Santo Pai nos deu a dádiva de, conhecendo o seu Filho unigênito, nos tornamos seus filhos. Procuremos reconhecer o amor que é criança e que se doou por todos nós. Se você deseja receber a palavra de Deus em seu coração, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se desejar, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando a esperança que vem do menino Deus a um coração em meio às trevas. Deus abençoe muito você e sua família. Um abraço e um Feliz Natal dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existe antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus,
que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, espero que vocês tenham tido uma ótima noite de Natal, comido bastante, tenham tido que soltar um pouquinho do cinto, né? Isso é sinal de que vocês estão felizes, né? Mas a gente sabe que Natal não tem tanto a ver com isso. É bom estar junto, é bom comemorar, é bom comer coisa gostosa, mas existe algo muito, muito mais fundo na alma da gente quando a gente celebra o Natal do Senhor. Existe um salmo que diz uma grande verdade sobre o interior do ser humano. Há um salmo que diz assim: você se torna parecido, você se torna semelhante àquilo que você adora, ou então àquilo que você mantém diante dos olhos da sua alma. Você vai se tornando parecido por dentro com aquilo que é o alvo, a meta da sua vida, com aquilo que é o que chama a atenção do olhar do seu coração. E se a gente parar para prestar atenção um pouquinho, a gente vê o quanto isso é verdade. Uma pessoa se torna intimamente parecida com aquilo que ela mantém diante dos olhos da alma dela. Uma pessoa vai se tornando do jeito daquilo que para ela é importante. Se uma pessoa tem sempre diante dos olhos da sua alma a necessidade de ser um pouco mais importante que os outros, mais reconhecido que os outros, se o alvo da sua vida é, quem sabe, ocupar uma posição que está acima dos outros, aos pouquinhos, essa pessoa vai se tornando alguém solitário, porque no fundo, o que ela tem diante dos olhos é um pódio, onde ela está acima das pessoas, e ainda que ela considere que isso é um alvo e tanto, no fundo, isso carrega uma grande solidão. E uma pessoa que deseja sempre estar acima dos outros, ser considerada mais importante que os outros, aos pouquinhos ela vai descolando das pessoas, ela vai imaginando que chegar lá é mais importante. Uma pessoa que tem sempre diante dos olhos dinheiro, coisas a ter, coisas a desfrutar, aos pouquinhos ela vai se tornando alguém que contabiliza a vida desse jeito, e ela começa a se enamorar, apaixonar por coisas e não prestar muito atenção em pessoas e naquilo que ela vive com pessoas, porque no fundo o que importa é ter isso ou aquilo. Você se torna parecido com aquilo que você tem diante dos olhos da sua alma. Você se torna parecido com aquilo que você elege para ser o alvo da sua vida. Você se torna parecido com aquilo que você contempla. Bom, mas nós somos cristãos, e o que nós mantemos diante dos olhos da nossa alma é Jesus Cristo. Ele é o motivo, Ele é o alvo, Ele é a inspiração, Ele é o que a gente deseja ter a Ele na nossa vida. E se você adora a Cristo,
e se você mantém ele diante dos seus olhos, e se você contempla ele dia a dia, o bonito é que nesse caminho, aos pouquinhos, você vai se tornando parecido com ele. E se a gente pudesse resumir o que deve ser a vida de um cristão, a gente podia resumir nisso: um cristão é alguém que, tendo Jesus diante dos olhos, aos pouquinhos vai se tornando parecido com ele. Irmãos, celebrar o Natal é voltar a colocar Jesus diante dos olhos da gente. É verdade que o mundo que não é amigo de Jesus, nunca foi e nunca será, faz de tudo para tirar Jesus de diante dos nossos olhos. Bota o Papai Noel, tadinho do Papai Noel, deixa o Papai Noel, né? Bota sei lá mais o que. Eu não sei se vocês percebem isso também, ou se é só impressão minha, mas cada ano tem menos Jesus no Natal, nos shoppings, ou onde quer que seja. Porque no fundo, o mundo quer que a gente mantenha diante dos olhos um cartão de crédito, para a gente gastar o que não tem. Natal de um cristão é trazer de volta para diante dos olhos da alma esse menino. Não sei como é na sua casa, se vocês montam árvore de Natal, presépio, mas às vezes nem é preciso ter uma imagem bonitinha como a que a gente tem aqui na igreja, porque o negócio acontece aqui dentro. Eu queria convidar você a aproveitar essa tarde de Natal, depois que você comer o segundo round da ceia, né? Porque o primeiro round foi ontem de noite, né? O segundo round é o almoço, e o terceiro, às vezes, isso dura, né? Pois é, depois que você brigar no segundo round da ceia, que é o almoço do dia 25, tenta tirar um tempinho para ficar com esse menino aqui dentro e olhar para ele e brincar com ele. Sabe, essa semana eu tenho lido algumas coisas sobre alguns santos que tiveram visões do menino Jesus. E apesar de serem homens e mulheres tão sábios, de repente parece que só entenderam algumas coisas quando Deus deu a eles a chance de pegar esse menino no colo e brincar com ele. O mais famoso, todo mundo conhece, é meu xará, quer dizer, eu sou xará dele, né? Santo Antônio. Todo mundo sabe que a imagem de Santo Antônio tem o menino no colo. Você sabe que Santo Antônio não nasceu no tempo de Jesus, né? Santo Antônio era franciscano, ele viveu no século XII, no século XIII. Santo Antônio, que era um grande pregador, que era um grande teólogo, um dia teve uma visão, e nessa visão Nossa Senhora deu o menino Jesus para ele segurar. E Santo Antônio, como todo bom padre, devia estar meio desengonçado para segurar o menino, mas o menino quis brincar com ele e não deu para ele resistir. E eu acredito que ele entendeu muito, muito mais com aquele menino no colo do que com os raciocínios que ele tentou fazer antes. Hoje, volta a olhar para esse menino que é uma criança, mas que é Deus. Esse menino que mostra para a gente como Deus é. Deus é poderoso, mas é poderoso de outro jeito. O salmo que a gente rezou hoje diz assim: com o seu braço forte e santo, o Senhor alcançou vitória. Só que a gente está falando isso diante de um menino.
E o braço forte e santo do Senhor hoje é o braço desse menino. E eu tenho certeza que você pode dizer isso melhor do que eu. Às vezes, numa família, o braço mais forte, o que consegue vencer todas as quedas de braço, é o braço do neném. Eu já vi gente muito durona, eu já vi gente muito desmanchar diante de um neném estendendo o braço, chamando a pessoa para pegar ele. Eu já vi muito cara diante de criança. Já viram isso? Pois é, desmancha. Sabe, irmãos, é como se o Salmo, nesse Natal, quisesse dizer: olha, esse Deus que fez todas as coisas, Ele é poderoso de outro jeito. Ele não é poderoso ferindo, Ele não é poderoso empurrando ou puxando, Ele é poderoso abrindo os braços e desarmando quem está junto dele, como uma criança faz com a gente. Hoje, quem sabe, contempla esse menino que é descomplicado. Irmãos, crianças normalmente são descomplicadas, e elas têm uma lógica muito legal. Às vezes deixam a gente até sem graça, porque são muito papum, não tem. A gente é que é cheio de segundas intenções, cheio de rolos. Crianças não. É como se Jesus, menino, dissesse para a gente: olha, complica um pouco menos, viu? Você está complicando muito. E há pessoas que é incrível, né? Que eu acho que devem pensar assim: por que eu vou fazer a vida fácil, se eu posso deixar ela difícil, né? Vamos fazer ela difícil. E tudo vira confusão, briga. Contemplar esse menino, de repente, é descobrir que Deus trabalha na vida da gente, nas coisas simples, e não complicando. Deus desfaz coisas sofridas, duras, perdoando. Perdoar é simples, irmãos. Guardar mágoas é muito complicado. A gente tem que escondê-las, a gente tem que arrumá-las, a gente tem que explicá-las para a gente mesmo. Perdoar é simples, e é assim que Ele trata a gente. Nós nos tornamos parecidos com aquilo que existe diante dos olhos da nossa alma. Quando você fecha os olhos, o que você encontra aqui dentro? Quando você desliga o celular, ou desliga o computador, ou a televisão, o que fica aqui dentro? Se a gente não vigiar o coração da gente, fica aqui dentro a repercussão do que essas coisas imprimem na nossa alma. E às vezes são coisas muito ruins. Mas se a gente cuidar do coração da gente, fica aqui dentro o semblante desse menino, que para nós cristãos é o rosto que faz a gente entender como Deus é. Esse Deus que é maior que o universo, mas que quis caber no colo da gente. Esse Deus que não cabe na nossa cabeça, mas que cabe no abraço da gente. Ele quis ser assim. E se a gente aprender com Ele, a gente acaba se tornando como Ele, descomplicado, forte, não porque a gente dá marretadas nas pessoas, mas com essa força que só tem quem abre os braços. A gente vai se tornando parecido com Ele. Ele é assim. Se você em casa, porque hoje em dia todo mundo pode fazer isso, der uma olhadinha no seu celular, nas leituras da missa de hoje, vale a pena voltar nelas. Pelo amor de Deus, não passa a tarde
vendo sei lá o que. Eu não sei o que tem para se ver na televisão hoje, mas não, se faça esse favor, desliga aquela bodega, né? Não passe a noite, fandárdigo. Hoje não veja aquela bodega, pelo amor de Deus, né? Pega a sua Bíblia, pega a liturgia da missa de hoje. Irmãos, a melhor notícia que a gente pode ver hoje é essa. É a melhor notícia há 2000 anos. E nenhuma notícia ruim fez essa voltar atrás. Volta para essa boa notícia e se encanta com ela. A leitura da palavra de Deus hoje diz tanta coisa linda, que é para a gente, que é para você se encher de vontade de viver de novo. Hoje a primeira leitura é um trechinho de Isaías, no qual o profeta diz assim: vem andando sobre os montes, aquele que anuncia a paz, ele restaura as ruínas de Jerusalém. Ei, coisa boa, esse menino que nasceu para nós, ele restaura ruínas. Não por acaso ele quis nascer humanamente reconhecido como filho de um São José. Era o que mesmo? Não era não, vou te desiludir hoje. Na Bíblia, a palavra que é usada para falar da profissão de São José é tecton. Tecton foi traduzida para o português como carpinteiro, mas eu tenho certeza que quando você imagina um carpinteiro, você imagina aquele cara que fez o armário da sua cozinha, quando na verdade carpinteiro no tempo de São José e de Jesus, tecton é alguém que apronta uma casa inteira, não só móveis, mas tudo. Jesus, que Isaías viu como um reconstrutor de ruínas, ele quis nascer na família de um tecton, como que para dizer para a gente: olha, eu vim para isso, para reconstruir a casa de vocês, para refazer a vida de vocês, com tudo, desde as paredes até os armários. Ele faz todas as coisas de novo. Depois, a oração que a gente ouviu no início da missa de hoje, dizia assim: Deus nos fez, Deus nos criou de maneira admirável, e de maneira ainda mais admirável, Ele refez a nossa dignidade, quando nos deu Jesus para ser o nosso Salvador. Irmãos, Jesus reconstrói ruínas, Jesus recompõe a dignidade de quem tinha perdido. Se a gente lembrar disso, muda tanta coisa para a gente, e muda tanta coisa para esse mundo da gente. Quantas pessoas ao longo da vida se envolvem ou são atropeladas por coisas que roubam a sua dignidade, que escondem a sua dignidade. Quando Jesus entra na vida de alguém, Ele refaz a dignidade dessa pessoa. E eu tenho certeza que talvez cada um de nós aqui conheça a história de alguém que um dia teve a sua dignidade machucada e que foi capaz de refazê-la, recompô-la com a ajuda de Jesus. Alguém que um dia errou muito, alguém que um dia esqueceu o que era e se tornou talvez uma vergonha para si próprio. Mas quando Jesus entrou na vida dessa pessoa, ela se arrumou, ela levantou a cabeça e ela se refez. O nosso mundo é povoado de pessoas que foram quebradas pela vida, que tiveram a sua dignidade roubada pelo mundo e a quem Jesus recompôs. Quando Ele entra na vida da gente,
É isso que Ele quer fazer. Quando Jesus entra na vida da gente, uma pessoa que teve a sua dignidade machucada pelo alcoolismo, pelas drogas, que fizeram essa pessoa talvez um dia cair na sarjeta, Jesus entra na vida dessa pessoa e põe ela de pé e ajuda ela a se refazer e a se levantar de algo que sempre a puxa para baixo, porque Ele sempre puxa a gente para cima. Quando Jesus entra na vida de alguém, talvez Ele entre na vida de um homem ou de uma mulher que esqueceu da sua dignidade e passou a vida catando migalhas de carinho de alguém, e talvez tenha se tornado uma pessoa fútil, ou uma pessoa que viveu relacionamentos que se tornaram uma vergonha. Mas quando Jesus entra, Ele enche o coração dessa pessoa, e ela descobre que não precisa mais catar migalhas, e aí ela se levanta do chão, e ela tem forças para viver algo melhor. Quando Jesus entra na vida da gente, Ele faz a gente descobrir quem a gente é, e às vezes o que a gente é, pessoas queridas por Deus, está escondido debaixo de tanto entulho, de tantos escombros, e Jesus cava e mostra para a gente: ei, aos meus olhos você é assim. A palavra de hoje diz na carta aos Hebreus, eu não sei você, mas quando elogiam Jesus eu gosto muito. A carta aos Hebreus hoje ela é cheia de elogios a Jesus, e a carta aos Hebreus diz assim: Ele é o herdeiro de todas as coisas, tudo é do Pai, e o Pai deu a Ele tudo como herança. Portanto, eu e você também somos parte da herança de Jesus. É engraçado porque quando o povo às vezes vem para a igreja, vem atrás da benção. Eu quero a minha benção, né? Me dá a minha benção, e eu quero as minhas coisas, e Deus vai restituir, é meu, é meu. Só que a gente, quando chega na igreja, não só com um pé, mas quando a gente chega na igreja por inteiro, com os dois pés, com a cabeça, com o coração, a gente descobre que não é uma questão de me dar a minha benção, eu quero. A gente descobre que a gente é a herança dele. Então a vida da gente só vai para o lugar quando a gente se entrega nas mãos dele. Jesus, eu nasci para você, eu estou aqui porque eu sou a herança que o Pai preparou para você, eu sou teu. Ele é o herdeiro de todas as coisas, Ele é a expressão do ser do nosso Pai, Ele sustenta o universo com a sua palavra. Rapaz, Ele mantém o universo no lugar, falando, eu quero que seja assim, eu aguento tudo assim. Ele sustenta a gente de pé com o poder da sua palavra. Ele é a expressão do nosso Pai. Se você quer saber como Deus é, olha para Ele, você vai descobrir tudo nele. Ele é a palavra de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, e agora habita dentro de nós. Cada dia mais perto, Ele desceu do céu e se fez homem, mas pelo seu Espírito Santo, Ele agora entrou em nós, e se fez alma da nossa alma, vida da nossa vida, cada vez mais perto, até que Ele seja tudo para nós. Irmãos, ser cristão é tê-lo sempre diante dos olhos, é ver quem Ele é, e aos pouquinhos ir sendo transformado e tornado parecido com Ele. Esse é o segredo da vida cristã. Hoje muita gente celebra esse dia. Algumas pessoas imaginam que é o parabéns de Jesus, né? Se duvidar, fazem bolo, colocam
vela, 2022, né? E ainda querem soprar. Não é bem isso. A gente não sabe o dia exato em que ele nasceu e não importa. Hoje nós estamos celebrando esse mistério que é o mistério da nossa paz. Deus se fez homem, Deus se fez menino, Deus abriu os braços para a gente, e os braços dele são fortes o bastante para desmanchar esse nosso coração às vezes tão duro. Deus se fez Deus conosco, e agora ele é Deus em nós, cada dia mais perto, cada dia mais dentro, cada dia mais fundo, para que, tendo ele diante dos olhos, a gente seja transformado em tudo aquilo que ele sonhou que a gente fosse. Celebre esse Natal como um filho de Deus, como um irmão de Cristo, que veio para nos ensinar a chamar o seu Pai de nosso Pai. Celebre esse Natal trazendo de volta esse menino para diante dos olhos da sua alma. Não deixe outras coisas se intrometerem entre o seu olhar e o olhar dele. Não deixe outras coisas entrarem de tal maneira na sua vida que elas distraiam você dele, e sem que você perceba, você vai se tornando parecido com essas coisas, quando o melhor sucesso da nossa vida é nos tornarmos parecidos com Jesus. Que o Pai Celestial nos abençoe nesse Natal com um novo conhecimento de Jesus. Eu quero conhecê-lo melhor, eu quero ser mais do jeito dele, eu quero que ele viva em mim, e que a gente possa refazer as ruínas da nossa vida, redescobrir a dignidade que a gente tem, tirar tudo isso de debaixo do entulho que essa vida joga na gente, que a gente possa reconhecer que esse Jesus, que é carpinteiro, que é reconstrutor, que ele é capaz de transformar tudo e fazer novas todas as coisas na nossa vida, na nossa casa e em toda a terra.